Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e que este vídeo seja um instrumento de edificação espiritual na sua vida. Neste vídeo, vou falar sobre o pecado, com base no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade e contra a consciência reta. É uma ofensa a Deus, uma desobediência, uma revolta contra Ele. É amar a si mesmo e desprezar a Deus. A variedade dos pecados é grande. A carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 a 21, relaciona as obras da carne, que estão intimamente ligadas ao pecado: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. A raiz do pecado está no coração do homem, em razão de sua livre vontade, de sua liberdade de escolha. No coração do homem também está a inclinação para as coisas boas e puras, que são atingidas pelo pecado. O pecado gera o vício da repetição dos mesmos atos, que resultam nas inclinações perversas e ofuscam a consciência, prejudicando a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Assim, o pecado tende a se reproduzir e a se fortalecer. O pecado divide-se, quanto à gravidade, em pecado mortal e pecado venial. Pecado mortal é uma infração grave da lei de Deus. Destrói a caridade no coração do homem e desvia o homem de Deus. Para que um pecado seja considerado mortal, deve ferir o que dispõe os 10 mandamentos da lei de Deus. Deve ser um ato consciente e voluntário. O pecado mortal é um ato radical da liberdade humana, que tem como consequência a perda da graça santificante, do estado de graça que, se não for recuperado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus, acarreta a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. A ignorância involuntária, isto é, fazer alguma coisa não sabendo que é pecado, pode diminuir a responsabilidade pelo ato praticado, mas supõe-se que todo ser humano tem gravado na sua consciência os princípios da lei moral. Mesmo sabendo que a prática de um determinado ato é pecado mortal, no que se refere a outras pessoas, não devemos julgar. Devemos deixar esse juízo a cargo da justiça e misericórdia de Deus. O pecado venial é a transgressão da lei moral de maneira leve ou de maneira grave, mas sem o pleno conhecimento ou consentimento. O pecado venial por si só não quebra a aliança com Deus, mas impede o progresso da alma no exercício das virtudes. E quando se torna constante
e que fica sem arrependimento leva ao pecado mortal. Quem se recusa a crer e acolher a misericórdia infinita de Deus e rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo, comete o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Os pecados que contrariam as virtudes são chamados de pecados capitais, porque geram outros pecados. São 7 os pecados capitais: orgulho, avareza, inveja, ira, impureza, gula, preguiça. O Catecismo da Igreja Católica ainda faz referência aos chamados pecados que bradam ao céu. São tão graves que atingem diretamente a Deus. Como exemplo, o sangue de Abel, pecado cometido por Caim, que está no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 10. O pecado dos sodomitas, habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por Deus, que está no livro do Gênesis 19, versículo 25. O povo oprimido no Egito, que está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Maltratar o estrangeiro, o órfão e a viúva, que está no livro do Êxodo, capítulo 22, versículos 21 e 22. E o pecado da injustiça contra o empregado, que está no livro do Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, e na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 4. O pecado é um ato pessoal, mas temos responsabilidades nos pecados cometidos por outras pessoas, quando participamos nele direta e voluntariamente, mandando ou aconselhando ou não impedindo, não os revelando, protegendo os que fazem o mal. O pecado aumenta a concupiscência, isto é, estimula a tendência natural para pecar, gera a violência e a injustiça. O pecado leva as pessoas a cometerem o mal, altera o comportamento pessoal, na família, na sociedade e até na igreja. Mas o que é igreja? No próximo vídeo vou falar sobre a igreja. Curta, compartilhe, inscreva-se no meu canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.